Ao longo da história, poucos nomes atravessaram os séculos com tanta força quanto o de Alexandre o Grande. Mais de 2.300 anos após sua morte, ele continua sendo lembrado como um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. Seu império se estendeu da Grécia até as fronteiras da Índia. Fundou dezenas de cidades, derrotou o mais poderoso império de sua época e transformou para sempre a história da humanidade. O mais impressionante é que tudo isso aconteceu antes de completar 33 anos. Como alguém tão jovem conseguiu realizar algo que parecia impossível? Foi apenas talento militar? Havia uma preparação iniciada muito antes de seu nascimento? Ou Alexandre surgiu no momento exato em que a história precisava de alguém como ele? Responder a essas perguntas exige voltar ao século IV a.C. Naquela época, a Grécia não era um país unificado. Era formada por diversas cidades-estado independentes, como Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. Cada uma possuía seu próprio governo, seus interesses e, muitas vezes, suas próprias guerras. Enquanto essas cidades disputavam poder entre si, ao norte existia um reino frequentemente visto com desconfiança pelos gregos: a Macedônia. Durante muito tempo, os macedônios foram considerados menos sofisticados do que seus vizinhos do sul. Muitos gregos os enxergavam como um povo periférico, distante do brilho intelectual de Atenas e das tradições de Esparta. Mas essa imagem começaria a mudar quando um homem assumiu o trono macedônio. Seu nome era Filipe II. Mais do que um rei, Filipe foi um reformador. Ele reorganizou completamente o exército da Macedônia. Criou uma força militar altamente disciplinada. Aperfeiçoou a falange macedônica, equipada com as longas lanças conhecidas como sarissas, capazes de formar uma verdadeira muralha de pontas contra qualquer inimigo. Também fortaleceu a cavalaria, investiu em treinamento constante e transformou um reino considerado secundário em uma potência militar. Enquanto muitos governantes buscavam apenas defender suas fronteiras, Filipe tinha um objetivo muito maior: unificar os gregos sob sua liderança e, depois disso, lançar uma campanha contra o maior império da época, o Império Persa. Era um plano extremamente ambicioso. Os persas dominavam um território gigantesco que se estendia da Ásia Menor até regiões próximas à Índia. Possuíam riquezas imensas, milhões de habitantes, e um exército que parecia impossível de derrotar. Poucos acreditavam que a Macedônia pudesse desafiar uma potência desse tamanho. Mas Filipe estava preparando algo muito maior do que uma guerra. Sem saber, ele também estava preparando aquele que levaria esse projeto muito além de tudo que ele poderia imaginar. Em 356 a.C., na cidade de Pela, nasceu Alexandre. Desde muito cedo, sua educação foi tratada como um assunto de Estado. Ele aprendeu combate, equitação, estratégia, política e administração. Mas Filipe queria mais do que formar um guerreiro. Queria formar um governante. Para isso, escolheu um dos homens mais respeitados do mundo grego para educar seu filho, o filósofo Aristóteles. Sob sua orientação, Alexandre estudou filosofia, ética, medicina, retórica, geografia, ciências naturais e literatura. Entre todas as obras que conheceu, nenhuma exerceu tanta influência sobre ele quanto a Ilíada, atribuída a Homero. Alexandre admirava profundamente Aquiles. Segundo antigos historiadores, costumava levar consigo um exemplar da obra durante suas campanhas e via no herói da guerra de Troia um modelo de coragem, honra e glória. Mas a formação de Alexandre não aconteceu apenas entre livros. Ela também aconteceu sobre um cavalo. Ainda adolescente, protagonizou um episódio que atravessou os séculos. Um animal considerado indomável havia sido levado ao rei Filipe.
Nenhum cavaleiro conseguia montá-lo. Enquanto todos acreditavam que o cavalo era selvagem demais, Alexandre observou atentamente seu comportamento. Percebeu que o animal se assustava com a própria sombra. Virou sua cabeça em direção ao sol, eliminando aquilo que o amedrontava. Depois montou o cavalo e o conduziu diante de toda a corte. O animal ficou conhecido como Bucéfalo e acompanharia Alexandre durante grande parte de suas conquistas. Talvez essa história tenha permanecido viva por tantos séculos porque simboliza uma característica que marcaria toda a sua vida. Enquanto muitos enxergavam obstáculos intransponíveis, Alexandre procurava compreender o problema antes de enfrentá-lo. Mas nenhuma educação, por melhor que fosse, poderia preparar completamente um jovem para o que aconteceria poucos anos depois. Em 336 a.C., durante uma cerimônia pública, o rei Filipe II foi assassinado. Seu grande projeto parecia ruir naquele instante. A Macedônia mergulhou na incerteza. Inimigos acreditavam que o reino voltaria a se fragmentar. Muitas cidades gregas enxergaram naquela morte a oportunidade perfeita para recuperar sua independência. No centro de toda essa crise estava um jovem de apenas 20 anos, sem experiência como rei, cercado por rivais, herdeiro de um exército extraordinário e de um sonho que muitos julgavam impossível. A partir daquele momento, Alexandre precisava provar que não era apenas o filho de Filipe. Precisava mostrar ao mundo que seria capaz de escrever sua própria história. E essa prova começaria mais cedo do que qualquer um poderia imaginar, muito mais do que um trono vazio. Ela criou uma oportunidade para todos aqueles que desejavam ver a Macedônia enfraquecida. Alexandre tinha apenas 20 anos. Embora já tivesse acompanhado campanhas militares e demonstrado talento como comandante, muitos acreditavam que ele não possuía experiência suficiente para governar um reino cercado por inimigos. As dúvidas surgiram imediatamente. Dentro da própria corte macedônica havia quem defendesse outros pretendentes ao trono. Ao norte, tribos consideradas perigosas observavam a situação esperando o momento certo para atacar. Ao sul, várias cidades gregas enxergavam a morte de Filipe como a chance de recuperar sua independência. A maior ameaça vinha de Tebas. Durante décadas, Tebas havia sido uma das cidades mais influentes da Grécia. Seu prestígio militar era reconhecido em todo o mundo grego. Quando a notícia da morte de Filipe se espalhou, muitos tebanos acreditaram que o domínio macedônico chegará ao fim. Segundo os relatos de historiadores antigos, rumores chegaram a circular afirmando que o próprio Alexandre também havia morrido durante uma campanha no norte. Convencido de que a Macedônia estava desorganizada, os líderes de Tebas iniciaram uma revolta. Foi um erro que mudaria a história da cidade. Alexandre reagiu com uma velocidade impressionante. Enquanto seus adversários ainda organizavam alianças, ele reuniu o exército e marchou centenas de quilômetros em poucos dias. Sua chegada foi tão rápida que muitos habitantes de Tebas simplesmente não acreditaram quando receberam a notícia. Pensavam que fosse impossível, mas ele estava diante das muralhas. A cidade recusou as propostas de rendição. O confronto tornou-se inevitável. Segundo os relatos preservados por historiadores como Arriano e Diodoro Sículo, o combate foi intenso. As tropas macedônicas romperam as defesas e ocuparam a cidade. Quando a resistência terminou, Alexandre tomou uma decisão que surpreendeu toda a Grécia. Tebas foi praticamente destruída. Grande parte de seus edifícios foi demolida. Milhares de habitantes morreram durante os combates. Outros tantos foram vendidos como escravos. Apenas templos e a casa tradicionalmente associada ao poeta Píndaro foram preservados. A destruição de Tebas causou um impacto profundo. Não era apenas uma vitória militar. Era uma mensagem.
Alexandre deixava claro que qualquer tentativa de romper a unidade construída por Filipe teria consequências severas. O efeito foi imediato. Outras cidades gregas abandonaram seus planos de revolta. Atenas, embora profundamente preocupada com o destino de Tebas, preferiu evitar um confronto direto. Pouco tempo depois, Alexandre foi novamente reconhecido como líder da Liga de Corinto, aliança formada pelas principais cidades gregas para a campanha contra o Império Persa. Seu poder estava consolidado, mas ainda existia uma questão muito maior diante dele: o projeto iniciado por seu pai, invadir o Império Persa. Naquele momento, essa ideia parecia quase impensável. O Império Aquemênida era a maior potência do mundo conhecido. Seu território se estendia por aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Abrangia regiões que hoje correspondem à Turquia, Egito, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central. Governava dezenas de povos diferentes. Controlava importantes rotas comerciais e possuía recursos praticamente inesgotáveis quando comparados aos da Macedônia. À frente desse império estava Dário III. Embora sua imagem tenha sido ofuscada pela fama de Alexandre, Dário comandava um estado extremamente organizado, herdeiro de mais de 2 séculos de administração persa. Enfrentá-lo significava desafiar a maior máquina política e militar de sua época. Ainda assim, Alexandre decidiu seguir adiante. Na primavera de 334 a.C., reuniu cerca de 40.000 homens entre infantaria e cavalaria. Era um exército pequeno quando comparado às forças que a Pérsia poderia mobilizar, mas possuía uma vantagem construída ao longo dos anos por Filipe II: disciplina, treinamento e comandantes experientes. Antes de partir, Alexandre tomou uma decisão curiosa. Segundo os historiadores antigos, distribuiu grande parte de suas propriedades e riquezas entre amigos e oficiais. Quando um deles perguntou o que havia reservado para si, Alexandre respondeu apenas: a esperança. Não sabemos se essas foram exatamente suas palavras. O episódio é narrado por autores antigos e costuma ser visto como uma forma de ilustrar a confiança que seus contemporâneos atribuíam ao jovem rei. Independentemente dos detalhes, a mensagem permanece significativa. Alexandre estava disposto a apostar tudo naquela campanha. Não existia plano de retorno. Ou conquistaria a Pérsia, ou perderia tudo tentando. Pouco tempo depois, seu exército chegou às margens do Helesponto, o estreito que separa a Europa da Ásia. Ao atravessar aquelas águas, Alexandre fez mais do que iniciar uma invasão. Ele entrou em um continente onde nenhum rei macedônio havia ousado levar um exército daquela dimensão. Segundo Arriano, ao desembarcar, Alexandre lançou sua lança contra o solo asiático e declarou simbolicamente que aquela terra seria conquistada pela força de suas armas. Era um gesto carregado de significado. À sua frente estava o maior império do mundo, e poucos quilômetros adiante, às margens de um rio chamado Grânico, soldados persas já aguardavam sua chegada. Ali aconteceria a primeira grande prova de sua campanha. E, por muito pouco, ela também seria a última. Na primavera de 334 a.C., Alexandre finalmente entrou na Ásia. À sua frente estava o vasto Império Persa. Mas o primeiro obstáculo não era uma cidade fortificada, nem um grande exército comandado por Dário III. Era um rio. Às margens do Grânico, no noroeste da Ásia Menor, os sátrapas persas, governadores das províncias do império, decidiram impedir o avanço macedônio antes que ele pudesse consolidar sua invasão. Era uma decisão lógica. Se Alexandre fosse derrotado logo no início da campanha, a guerra terminaria antes mesmo de começar.
Segundo os relatos de Arriano, Diodoro Sículo e Plutarco, os persas posicionaram sua cavalaria na margem oposta do rio, aproveitando o terreno como uma barreira natural. Atrás dela permanecia a infantaria, formada em grande parte por mercenários gregos experientes. A estratégia parecia simples: obrigar os macedônios a atravessar a correnteza sob ataque. Combater dentro de um rio era uma das situações mais perigosas da guerra antiga. Os soldados perdiam o equilíbrio, os escudos ficavam pesados, as formações se desorganizavam, os cavalos tinham dificuldade para manter a estabilidade sob o fundo irregular. Quem atacava saía em enorme desvantagem. Quando Alexandre observou o campo de batalha, alguns de seus comandantes aconselharam prudência. Entre eles estava Parmênio, um dos generais mais experientes do exército. Segundo as fontes antigas, ele sugeriu esperar até o amanhecer seguinte ou procurar um ponto mais favorável para a travessia. Era um conselho sensato. Afinal, Alexandre não precisava lutar naquele exato momento. Mas o jovem reenxergava a situação de outra maneira. Esperar poderia transmitir insegurança. Também daria aos persas mais tempo para reunir reforços. Se quisesse manter a iniciativa da campanha, precisava agir imediatamente. Era uma decisão extremamente arriscada, e ele assumiria esse risco pessoalmente. Em vez de permanecer na retaguarda, Alexandre colocou seu capacete, montou o bucéfalo e tomou posição entre a cavalaria dos companheiros, a tropa de elite macedônica. Não era apenas um comandante dando ordens. Era o primeiro homem a entrar na batalha. Ao sinal de avanço, a cavalaria desceu a margem em direção ao rio. A água dificultava cada movimento. Enquanto cavalos tentavam subir a margem oposta, flechas, lanças e espadas persas caíam sobre eles. O combate rapidamente se transformou em uma luta corpo a corpo. Sem espaço para grandes manobras, a batalha foi decidida pela disciplina, pela coragem e pela capacidade de manter a formação em meio ao caos. Alexandre lutava na linha de frente. Era facilmente reconhecido pelo elmo adornado com plumas brancas, sinal de sua posição como rei. Essa visibilidade inspirava seus soldados, mas também fazia dele o principal alvo dos inimigos. Em determinado momento, segundo Arriano, um nobre persa chamado Resaces conseguiu atingir Alexandre na cabeça com um golpe tão forte que danificou seu capacete. Quase ao mesmo tempo, outro comandante persa, Espitrídates, aproximou-se por trás com a intenção de desferir o golpe fatal. Por alguns segundos, a campanha inteira esteve por um fio. Se Alexandre morresse ali, a invasão provavelmente terminaria naquele mesmo dia. Foi então que aconteceu um dos episódios mais famosos de toda a sua carreira. Antes que Espitrídates pudesse atacar, um dos oficiais mais leais de Alexandre, Clito, o Negro, lançou-se contra o persa e o matou com um único golpe. A vida do rei foi salva por questão de instantes. Mais tarde, esse episódio seria lembrado como um dos momentos decisivos da campanha. Com Alexandre ainda vivo e combatendo na linha de frente, o moral macedônio permaneceu elevado. Pouco a pouco, a cavalaria persa começou a perder terreno. Quando a linha de frente cedeu, entrou em ação a falange macedônica. As longas sariças avançaram de forma organizada, pressionando continuamente o centro inimigo. A combinação entre a força da infantaria e a mobilidade da cavalaria começou a desmontar a resistência persa. Os mercenários gregos, que permaneciam na retaguarda, acabaram isolados. Muitos morreram em combate, outros foram capturados. Segundo as fontes antigas, Alexandre decidiu enviar parte dos prisioneiros de volta à Grécia para trabalhos forçados. A medida tinha um objetivo político. Ele queria demonstrar que lutar pelo Império Persa contra os gregos seria considerado um ato de traição. Quando o sol começou a se pôr,
o campo de batalha já pertencia aos macedônios. A primeira grande barreira havia sido vencida, mas a importância dessa vitória ia muito além do resultado militar. Ela destruiu a ideia de que o exército persa era invencível. Abriu as portas da Ásia Menor. Fez várias cidades passarem para o lado de Alexandre sem oferecer resistência. E, acima de tudo, mostrou aos seus próprios soldados que aquele jovem rei estava disposto a correr os mesmos riscos que exigia deles. Os relatos antigos contam que, após a batalha, Alexandre visitou pessoalmente os feridos. Conversou com muitos deles. Prestou homenagens aos que haviam morrido. Mandou erguer monumentos em memória dos companheiros caídos e enviou parte dos despojos da vitória para a Grécia, dedicando-os a deusa Atena. Esses gestos ajudavam a fortalecer a lealdade do exército e reforçavam a imagem de um comandante que compartilhava os sacrifícios de seus homens. A vitória no Grânico transformou uma expedição arriscada em uma campanha possível. Mas Alexandre ainda estava longe de derrotar o Império Persa. Enquanto ele avançava conquistando cidades na Ásia Menor, Dário III finalmente decidiu agir. Desta vez, o próprio grande rei marcharia para o campo de batalha, e o encontro entre os dois mudaria o destino do Oriente. A vitória no Rio Grânico marcou apenas o início da campanha. O exército macedônio ainda estava muito longe do coração do Império Persa, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em décadas, um exército estrangeiro derrotava as forças persas em campo aberto e permanecia em território asiático. A notícia espalhou-se rapidamente pelas províncias do Império. Governadores locais passaram a enfrentar uma decisão difícil: resistir ou abrir os portões antes da chegada de Alexandre. Nos meses seguintes, o jovem rei adotou uma estratégia que combinava velocidade, diplomacia e força militar. Em vez de marchar diretamente para o interior da Pérsia, concentrou-se na costa da Ásia Menor. Seu objetivo era eliminar as bases navais persas e impedir que a poderosa frota inimiga utilizasse os portos gregos para atacar suas linhas de suprimento. Cidade após cidade, o domínio persa começou a enfraquecer. Algumas ofereceram resistência. Outras abriram seus portões sem combate. Em muitas delas, Alexandre manteve as administrações locais, reduziu impostos e apresentou sua chegada como uma libertação do domínio persa. Essa política ajudou a conquistar o apoio de parte da população grega que vivia sob controle do Império Aquemênida. Enquanto isso, Dário III acompanhava tudo de longe. Até aquele momento, o grande rei havia confiado a defesa das províncias ocidentais aos seus sátrapas. O resultado foi desastroso. Com a derrota no Grânico e a perda de importantes cidades, ficou claro que Alexandre era muito mais perigoso do que qualquer revolta anterior. Dário compreendeu que aquela guerra não poderia mais ser conduzida apenas por seus governadores. Ele próprio assumiria o comando do exército. Segundo os relatos antigos, ordens foram enviadas para diversas regiões do império. Soldados começaram a marchar vindos da Mesopotâmia, da Média, da Armênia, da Capadócia e de outras províncias. O maior império do mundo começava a reunir suas forças. Ao mesmo tempo, Alexandre continuava avançando. Entre as cidades conquistadas estava Górdio, capital da antiga Frígia. Foi ali que surgiu um dos episódios mais famosos de sua trajetória. Segundo uma antiga tradição local, existia um carro preso por um nó extremamente complexo. Uma antiga profecia afirmava que aquele que conseguisse desatá-lo conquistaria toda a Ásia. As fontes antigas apresentam versões diferentes sobre o que aconteceu. Alguns historiadores afirmam que Alexandre tentou desfazer o nó. Outros relatam que simplesmente o cortou com sua espada. Independentemente da versão, o episódio tornou-se um símbolo de sua personalidade. Diante de um problema aparentemente insolúvel,
Alexandre procurava uma solução inesperada. É justamente dessa tradição que surgiu a expressão ainda utilizada hoje: cortar o nó górdio. Resolver um problema complexo por meio de uma decisão ousada. Após deixar Gódio, Alexandre seguiu em direção ao sul. Seu destino era a Cilícia, uma região estratégica, cercada por montanhas e atravessada por passagens estreitas que ligavam a Anatólia ao restante do Oriente. Ali aconteceu um episódio curioso. Segundo Arriano, Alexandre decidiu mergulhar nas águas geladas do rio Cidno para aliviar o calor da campanha. Pouco depois, adoeceu gravemente. Algumas fontes sugerem que sofreu uma forte febre causada pelo choque térmico. Outras apresentam hipóteses diferentes. Durante vários dias, seu estado preocupou todo o exército. Se Alexandre morresse naquele momento, meses de campanha poderiam terminar em caos. Mas ele se recuperou. Enquanto isso, Dário III finalmente colocava seu plano em prática. Ao contrário do Grânico, agora não seriam governadores locais enfrentando os macedônios. Seria o próprio rei da Pérsia. Dário reuniu um enorme exército e iniciou sua marcha para encontrar Alexandre. Seu objetivo era simples: usar a superioridade numérica persa para cercar e destruir o exército macedônio de uma única vez. Mas, durante a campanha, aconteceu algo inesperado. Os dois exércitos acabaram ultrapassando um ao outro sem perceber. Alexandre seguia para o sul. Dário avançava por uma rota diferente. Por alguns dias, ambos acreditaram que o inimigo ainda estava à frente, até que chegaram as notícias. O grande rei havia aparecido na retaguarda macedônica. Além de cortar parte das linhas de comunicação de Alexandre, as tropas persas capturaram soldados feridos e doentes deixados para trás. Segundo os relatos antigos, muitos deles foram executados. A situação mudou completamente. Agora era Alexandre quem precisava voltar para enfrentar Dário. A batalha que ambos procuravam finalmente estava prestes a acontecer. Mas o local escolhido pelo destino mudaria completamente o equilíbrio entre os dois exércitos. Em vez de uma vasta planície, onde a enorme quantidade de soldados persas poderia ser utilizada plenamente, o confronto ocorreria em uma estreita faixa de terra cercada por montanhas e pelo mar. Um lugar chamado isso. Ali, pela primeira vez, Alexandre e Dário III ficariam frente a frente. E o resultado desse encontro surpreenderia o mundo antigo. No outono de 333 a.C., dois dos homens mais poderosos do mundo finalmente se encontraram. De um lado estava Alexandre, rei da Macedônia, com pouco mais de 20 anos, à frente de um exército que havia atravessado o Helesponto e conquistado boa parte da Ásia Menor. Do outro lado estava Dário III, o grande rei da Pérsia, governante do maior império do mundo conhecido, senhor de milhões de habitantes e de um território que se estendia do Egito às fronteiras da Índia. Pela primeira vez, os dois comandantes estariam no mesmo campo de batalha. Mas antes mesmo de a luta começar, Dário havia cometido um erro que mudaria o rumo daquele confronto. Ao avançar para a retaguarda de Alexandre, ele obrigou os dois exércitos a se enfrentarem próximo à cidade de Isso, em uma estreita planície entre as montanhas e o mar Mediterrâneo. À primeira vista, aquilo parecia apenas uma mudança de localização. Na prática, era um desastre para os persas. O exército de Dário era muito maior que o de Alexandre. As estimativas sobre seu tamanho variam bastante entre as fontes antigas e os estudos modernos, mas há consenso de que os persas possuíam clara superioridade numérica. Em um campo aberto, essa vantagem poderia permitir cercar os macedônios atacar vários pontos ao mesmo tempo. Nisso, porém, não havia espaço. As montanhas limitavam um dos lados. O mar fechava o outro.
O terreno estreito obrigava milhares de soldados persas a permanecerem sem conseguir entrar efetivamente no combate. Sem perceber, Dário havia reduzido sua maior vantagem. Alexandre compreendeu isso imediatamente. Segundo Arriano, ele percorreu as fileiras antes da batalha, conversando com seus soldados, lembrando-lhes que enfrentariam um inimigo numeroso, mas preso a um terreno que favorecia a disciplina macedônica. Na manhã do confronto, os dois exércitos avançaram lentamente. Entre eles corria o pequeno rio Pínaro. Embora muito menor que o Grânico, ele ainda representava um obstáculo natural. Dário posicionou sua infantaria grega mercenária no centro, considerada a parte mais forte de seu exército. Nas alas, distribuiu a cavalaria persa. Ele próprio permaneceu em uma grande carruagem real, cercado por sua guarda de elite. Do lado macedônio, Alexandre repetiu uma formação que se tornaria característica de suas campanhas. No centro estava a falange, uma muralha de homens armados com as longas sariças. Na ala esquerda, o experiente general Parmênio comandava parte da cavalaria e da infantaria. Na ala direita, Alexandre liderava pessoalmente a cavalaria dos companheiros. Era ali que pretendia decidir a batalha. O combate começou com enorme violência. A falange avançou lentamente em direção ao rio, enfrentando uma forte resistência dos mercenários gregos que lutavam pelo lado persa. Durante alguns momentos, o centro macedônio esteve sob intensa pressão. Enquanto isso, Alexandre observava atentamente a ala esquerda do exército persa. Percebeu uma pequena abertura entre a cavalaria inimiga e o restante da linha. Era exatamente o tipo de oportunidade que esperava. Sem hesitar, reuniu seus companheiros e ordenou a carga. Os cavaleiros macedônios avançaram em formação de cunha, concentrando toda a força em um único ponto da linha persa. Em vez de atacar toda a frente inimiga, Alexandre decidiu romper apenas um setor. Era uma estratégia simples, mas extremamente eficiente. Quando a formação persa começou a ceder, Alexandre ampliou rapidamente a brecha. Agora seu objetivo já não era derrotar soldados comuns. Era alcançar Dário. Ao perceber a aproximação da cavalaria macedônica, o grande rei viu sua posição tornar-se cada vez mais perigosa. Os relatos de Arriano, Plutarco e Quinto Curcio Rufo concordam em um ponto fundamental. Dário abandonou o campo de batalha. Alguns descrevem que sua carruagem ficou presa no tumulto e precisou ser abandonada. Outros afirmam que ele montou um cavalo e fugiu o mais rápido possível. Os detalhes variam, mas a consequência foi a mesma. Quando os soldados persas perceberam que o rei havia deixado o campo de batalha, o moral do exército desmoronou. O que até então era uma resistência organizada transformou-se em uma retirada desordenada. A vitória macedônica tornou-se inevitável. Mas talvez o episódio mais surpreendente tenha acontecido depois do combate. Ao entrar no acampamento persa, Alexandre encontrou a família de Dário III. Sua mãe, sua esposa, seus filhos, todos haviam sido deixados para trás durante a fuga. Segundo as fontes antigas, eles acreditavam que Dário estivesse morto. Quando Alexandre entrou na tenda real, a mãe de Dário teria se ajoelhado diante de Heféstion, amigo general de Alexandre, confundindo com o rei macedônio por causa de sua aparência imponente. Percebendo o engano, Alexandre respondeu com uma frase que atravessou os séculos. Segundo Plutarco, ele teria dito: "Não se enganou. Ele também é Alexandre." Embora seja impossível confirmar cada detalhe desse episódio, as fontes antigas concordam que Alexandre tratou a família de Dário com respeito, permitindo que mantivessem sua posição e dignidade. Esse comportamento contrastava com práticas comuns da época e contribuiu para fortalecer sua reputação entre diferentes povos do Oriente.
A vitória nisso mudou completamente o rumo da guerra. Pela primeira vez, o grande rei da Pérsia havia sido derrotado e obrigado a fugir. Alexandre conquistou um prestígio enorme entre seus soldados. Apesar da diversas cidades, o Império Persa continuava a existir sem resistência. Dário ainda controlava imensos territórios, possuía recursos suficientes para formar um novo exército. A guerra estava longe do fim. No entanto, antes de marchar novamente contra o grande rei, Alexandre tomou uma decisão que surpreendeu muitos de seus comandantes. Em vez de perseguir imediatamente Dário, voltou-se para o litoral do Mediterrâneo. Seu próximo objetivo não era um rei, era uma cidade cercada pelo mar, protegida por muralhas gigantescas, considerada praticamente impossível de conquistar. Seu nome era Tiro, e ali Alexandre enfrentaria o maior desafio de engenharia militar de toda a sua carreira. Taxinha análise. Após a vitória em isso, muitos imaginavam que Alexandre marcharia imediatamente atrás de Dário III. Parecia a decisão mais lógica. O grande rei havia fugido. Seu exército estava desorganizado. Talvez aquela fosse a melhor oportunidade para encerrar a guerra. Mas Alexandre tinha outra prioridade. Ele sabia que, enquanto a poderosa frota persa continuasse controlando boa parte do Mediterrâneo Oriental, suas linhas de abastecimento permaneceriam ameaçadas. Conquistar o Império Persa significava, primeiro, dominar o litoral. Foi assim que iniciou sua campanha pela Fenícia. Diversas cidades abriram seus portões sem oferecer resistência. Outras negociaram sua rendição, mas uma delas recusou qualquer acordo. Seu nome era Tiro. Na antiguidade, Tiro era uma das cidades mais ricas e influentes do Mediterrâneo. Os fenícios eram reconhecidos como navegadores e comerciantes extraordinários. Seus navios cruzavam mares transportando mercadorias para diferentes regiões do mundo conhecido. A cidade também possuía um enorme valor simbólico. Ali estava um dos principais templos dedicados ao deus Melkart, divindade protetora dos fenícios. Segundo os relatos antigos, Alexandre enviou mensageiros propondo uma solução pacífica. Seu objetivo era entrar na cidade para oferecer um sacrifício no templo de Melkart. Aceitar esse pedido significaria reconhecer sua autoridade. Os líderes de Tiro recusaram. Não apenas impediram sua entrada, também deixaram claro que permaneceriam fiéis ao Império Persa. A partir daquele momento, a guerra tornou-se inevitável. O problema era que Tiro não era uma cidade comum. A antiga cidade continental havia sido abandonada séculos antes. A população vivia em uma ilha localizada a quase 1 quilômetro da costa. Altas muralhas, em alguns trechos com mais de 40 metros de altura, erguiam-se diretamente sobre o mar. Navios protegiam seus acessos. Qualquer atacante precisava enfrentar as ondas antes mesmo de alcançar as muralhas. Para muitos comandantes da época, conquistar Tiro era simplesmente impossível. Alexandre observou aquele cenário durante dias. Não possuía uma frota grande o suficiente para lançar um ataque naval direto. Também não podia ignorar a cidade e seguir viagem. Deixar Tiro em suas costas significaria permitir que uma importante base persa continuasse ameaçando sua campanha. Era preciso encontrar outra solução. Foi então que surgiu uma ideia que muitos consideraram insana. Se a cidade estava no mar, ele levaria a terra até ela. Alexandre ordenou que soldados e trabalhadores começassem a utilizar as ruínas da antiga cidade continental. Pedras, madeiras, terra, tudo era lançado no mar para construir uma enorme estrada em direção à ilha. Dia após dia, aquela faixa de terra avançava lentamente sobre as águas. Os habitantes de Tiro observavam a obra das muralhas. No início, muitos acreditavam que ela jamais seria concluída.
Mas Alexandre não desistia. Quanto mais perto a estrada chegava da cidade, mais intensa se tornava a resistência fenícia. Navios aproximavam-se para lançar flechas e projéteis. Mergulhadores tentavam destruir as fundações da obra. Quando Alexandre construiu grandes torres de cerco sobre a estrada, os defensores responderam com uma arma engenhosa. Prepararam um antigo navio. Encheram-no de materiais inflamáveis. Cobriram seus mastros com substâncias combustíveis. Esperaram o vento favorável e lançaram a embarcação em chamas contra as torres macedônicas. O impacto foi devastador. O fogo espalhou-se rapidamente. Meses de trabalho desapareceram diante dos olhos do exército. Para muitos comandantes, aquele seria o momento de abandonar o cerco. Alexandre fez exatamente o contrário. Reconstruiu toda a obra, mas desta vez mudou completamente sua estratégia. Com o passar dos meses, cidades fenícias que antes apoiavam os persas começaram a mudar de lado. Reis de Chipre enviaram navios para ajudar Alexandre. Pouco a pouco, aquilo que antes era uma campanha terrestre transformou-se também em um bloqueio naval. Agora Tiro estava cercada por terra e por mar, sem possibilidade de receber reforços ou abastecimento. Após cerca de 7 meses de cerco, a estrada finalmente alcançou as muralhas. Gigantescos aretes começaram a golpear suas bases. Catapultas disparavam continuamente. Navios atacavam diferentes pontos da cidade ao mesmo tempo. Finalmente, uma brecha foi aberta. Os soldados macedônicos atravessaram as muralhas. O combate dentro da cidade foi intenso. Segundo Arriano, Diodoro Sículo e Quinto Curcio Rufo, milhares de defensores morreram durante a tomada de Tiro. Outros foram capturados. Como acontecia frequentemente nas guerras da antiguidade, a cidade sofreu duras consequências após resistir durante tantos meses. Alexandre finalmente entrou no templo de Melkart. O objetivo que parecia impossível havia sido alcançado. Mas a conquista de Tiro representava muito mais do que uma vitória militar. Ela demonstrava uma característica que acompanharia Alexandre durante toda a campanha. Quando encontrava um obstáculo aparentemente intransponível, ele não recuava, mudava a forma de atacá-lo. A estrada construída pelos macedônicos foi tão imensa que acabou alterando permanentemente a geografia da região. Ao longo dos séculos, sedimentos naturais ampliaram aquela faixa de terra. Hoje, a antiga ilha de Tiro está ligada ao continente justamente sobre a base construída durante o cerco de Alexandre. É um dos raros casos em que uma obra militar realizada há mais de 2000 anos continua, visível até os dias atuais. A queda de Tiro abalou profundamente o prestígio persa no Mediterrâneo. Pouco depois, Alexandre conquistaria Gaza e seguiria rumo ao Egito. Lá, ao contrário do que acontecerá em Tiro, não encontraria um inimigo disposto a resistir. Encontraria um povo que o receberia como libertador. E seria naquele país que Alexandre deixaria uma marca que sobreviveria por milênios. A fundação de uma cidade que levaria seu próprio nome, Alexandria. A queda de Tiro representou um golpe devastador para o domínio persa no Mediterrâneo. Pouco tempo depois, Alexandre ainda enfrentaria resistência na cidade fortificada de Gaza. Durante o cerco, foi ferido no ombro por um projétil lançado das muralhas, mas, mais uma vez, permaneceu ao lado de seus soldados até a vitória. Com Gaza conquistada, o caminho para o Egito estava finalmente aberto, e foi ali que Alexandre viveria uma experiência completamente diferente de tudo que havia enfrentado até então. Não haveria uma grande batalha, não haveria um cerco prolongado. Quando entrou no Egito, em 332 a.C., encontrou um povo que já não via os persas como governantes legítimos. Desde a conquista persa do país,
Décadas antes, revoltas e tensões haviam marcado a relação entre dominadores e dominados. Para muitos egípcios, Alexandre não chegava como um invasor. Chegava como alguém que expulsava um poder estrangeiro. As cidades abriram seus portões. Os sacerdotes o receberam com honras. Pouco tempo depois, Alexandre foi reconhecido como faraó, tornando-se, oficialmente, o novo governante do Egito. Esse detalhe é importante. Alexandre raramente impunha sua cultura de forma imediata aos povos conquistados. Em muitos casos, procurava compreender tradições locais, manter a autoridade já existente, respeitar práticas religiosas. Essa política facilitava a administração de um império formado por povos extremamente diferentes entre si. No Egito, isso ficou evidente. Em vez de destruir templos, ele fez oferendas aos deuses locais. Participou de cerimônias tradicionais. Apresentou-se como sucessor legítimo dos antigos faraós. Era uma estratégia política, mas também uma forma inteligente de conquistar a confiança da população. Foi durante essa permanência no Egito que Alexandre tomou uma decisão cujo impacto atravessaria os séculos. Na costa do Mediterrâneo, entre o mar e o lago Mareotes, escolheu um local para fundar uma nova cidade. Segundo Arriano, o próprio Alexandre participou do planejamento inicial. Conta-se que, na falta de giz para marcar o traçado das ruas, utilizou farinha sobre a areia. Logo depois, bandos de pássaros desceram e comeram toda a farinha. Alguns presentes interpretaram aquilo como um mau presságio, mas os adivinhos ofereceram outra leitura. Disseram que a cidade seria tão próspera que alimentaria povos de todas as partes do mundo. É impossível saber se esse episódio ocorreu exatamente dessa maneira. Como acontece em diversos momentos da vida de Alexandre, as fontes antigas misturam acontecimentos históricos com tradições que reforçam sua imagem quase lendária. O que sabemos com segurança é que a cidade realmente foi fundada. Recebeu o nome de Alexandria e, nas décadas seguintes, tornou-se um dos maiores centros culturais, científicos e comerciais do mundo antigo. Foi ali que surgiriam a famosa Biblioteca de Alexandria, o museu, uma instituição dedicada ao estudo e à pesquisa, e um ambiente intelectual que reuniria estudiosos de diferentes regiões. Séculos depois, matemáticos como Euclides, cientistas como Eratóstenes e diversos outros pensadores desenvolveriam seus trabalhos naquela cidade. Ao fundar Alexandria, Alexandre talvez não imaginasse que estava criando um lugar que preservaria parte significativa do conhecimento da antiguidade. Mas sua passagem pelo Egito ainda reservaria um episódio cercado de mistério. Em vez de permanecer apenas nas grandes cidades do Vale do Nilo, Alexandre decidiu atravessar centenas de quilômetros pelo deserto. Seu destino era o distante oásis de Siloá. Ali existia um antigo templo dedicado ao deus Amon. Os gregos costumavam associar Amon ao seu próprio deus Zeus. O santuário era famoso por seu oráculo. Governantes e viajantes percorriam longas distâncias para consultar o sacerdote e ouvir suas interpretações sobre o futuro. As fontes antigas apresentam versões diferentes sobre o que aconteceu naquele encontro. Segundo Plutarco, um sacerdote teria saudado Alexandre como filho de Zeus Amon. Outros autores registram apenas que o oráculo confirmou seu sucesso futuro. Também existem relatos afirmando que a conversa permaneceu em segredo e que Alexandre jamais revelou seu conteúdo. Não sabemos exatamente quais palavras foram ditas naquele templo, mas sabemos que a visita teve enorme importância política e simbólica. No Egito, os faraós eram considerados governantes ligados ao divino. Receber esse tipo de reconhecimento fortalecia ainda mais sua autoridade diante de diferentes povos. Depois de deixar Siloá, Alexandre retornou ao norte. Enquanto isso, muito longe dali, Dário III trabalhava incansavelmente.
A derrota em nisso não havia encerrado a guerra. Pelo contrário, o grande rei mobilizava recursos vindos de todas as regiões do império. Novos soldados eram recrutados, novas armas eram produzidas, novos comandantes assumiam posições estratégicas. Desta vez, Dário estava determinado a evitar os erros do passado. Não aceitaria lutar em um terreno desfavorável. Escolheria pessoalmente o campo de batalha. Mandou nivelar uma vasta planície na Mesopotâmia para permitir o uso de sua cavalaria e de seus carros de guerra com lâminas nas rodas. Ali, acreditava ele, a superioridade numérica persa finalmente decidiria a guerra. Alexandre também sabia que aquele seria o confronto decisivo. Não bastava mais conquistar cidades. Era preciso derrotar definitivamente o grande rei. Os dois exércitos marchavam novamente um em direção ao outro. Mas, desta vez, o destino da campanha seria decidido em uma batalha que muitos historiadores consideram uma das maiores demonstrações de estratégia militar de toda a antiguidade. Seu nome atravessaria os séculos. Gaugamela. No ano de 331 a.C., a guerra aproximava-se de seu momento decisivo. Durante quase 3 anos, Alexandre havia atravessado montanhas, desertos e rios. Conquistara cidades consideradas inexpugnáveis. Derrotara governadores persas. Vencera o próprio Dário III em isso. Fundara Alexandria. Agora, porém, tudo aquilo perderia o valor caso fosse derrotado na próxima batalha. Do outro lado, Dário III também compreendia que aquela seria sua última grande oportunidade. O grande rei aprenderá com os erros do passado. Em nisso, permitirá que o terreno favorecesse Alexandre. Agora isso não voltaria a acontecer. Segundo Arriano, Dário escolheu cuidadosamente uma vasta planície próxima à aldeia de Gaugamela, ao norte da antiga Babilônia. Era um terreno amplo, praticamente sem obstáculos naturais. Mas os persas foram além. As fontes antigas relatam que grandes grupos de trabalhadores passaram dias removendo pedras, nivelando o solo e eliminando qualquer irregularidade. O motivo era simples. Dário pretendia utilizar uma das armas mais temidas do exército persa, os carros de guerra com lâminas. À primeira vista, pareciam carruagens comuns, mas havia uma diferença assustadora. Nas rodas eram fixadas longas lâminas de metal. Quando os cavalos aceleravam contra a infantaria inimiga, essas lâminas giravam em alta velocidade. A intenção era abrir corredores de destruição no meio das formações adversárias. Além dos carros, Dário reuniu uma força impressionante. As estimativas apresentadas pelos historiadores antigos variam enormemente, algumas claramente exageradas quando comparadas às avaliações dos pesquisadores modernos. Hoje, não existe consenso sobre o número exato de soldados presentes em Gaugamela. O que praticamente todos os estudiosos concordam é que os persas possuíam uma vantagem numérica significativa. Vindos de diferentes regiões do império, seus contingentes refletiam a enorme diversidade do mundo persa. Havia arqueiros da Média, cavaleiros da Báctria, lanceiros persas, guerreiros armênios, soldados da Capadócia, tropas vindas das regiões montanhosas do Cáucaso, cavaleiros citas, famosos por sua habilidade com o arco enquanto cavalgavam, e até alguns elefantes de guerra, uma novidade para muitos soldados macedônios. Era um verdadeiro exército imperial. Cada povo trazia seus próprios equipamentos, costumes militares e formas de combater. Visualmente, devia ser uma cena impressionante. Do outro lado estava Alexandre. Seu exército era muito menor, mas também muito mais homogêneo. A maioria daqueles homens lutava junto havia anos. Tinham atravessado rios, escalado muralhas, sobrevivido a cercos, marchado milhares de quilômetros.
Cada soldado conhecia exatamente sua posição dentro da formação. A confiança entre oficiais e tropas era construída diariamente, e isso faria enorme diferença. Na noite anterior ao confronto, um episódio descrito por Arriano revela muito sobre a personalidade de Alexandre. O experiente general Parmênio aproximou-se do rei com uma sugestão: atacar durante a noite. Seria possível surpreender os persas enquanto dormiam e reduzir sua vantagem numérica. Militarmente, a ideia fazia sentido, mas Alexandre recusou imediatamente. Segundo Arriano, respondeu apenas: "Eu não roubo a vitória." É impossível saber se essas palavras foram pronunciadas exatamente dessa maneira. Como ocorre em muitos relatos antigos, a frase provavelmente foi preservada porque representava o ideal de coragem que os autores desejavam associar ao rei macedônio. Mesmo assim, a decisão de evitar um ataque noturno é considerada historicamente plausível. Alexandre preferia batalhas nas quais pudesse controlar melhor seus movimentos e explorar a disciplina de seu exército. Enquanto isso, no acampamento persa, a situação era diferente. Dário receava justamente um ataque durante a madrugada. Por precaução, ordenou que seus homens permanecessem acordados durante boa parte da noite. Muitos soldados aguardaram armados, em posição de combate, sem saber quando o inimigo apareceria. No acampamento macedônio, o ambiente era muito mais tranquilo. Segundo Plutarco, Alexandre dormiu profundamente antes da batalha. Em determinado momento, seus oficiais chegaram a estranhar a demora para que acordasse. Para alguns autores antigos, essa tranquilidade demonstrava absoluta confiança. Outros sugerem simplesmente que ele sabia da importância de descansar antes do maior combate de sua vida. Quando o sol começou a surgir no horizonte, os dois exércitos finalmente puderam observar um ao outro. À frente de Alexandre estendia-se uma planície coberta por milhares de homens. Lanças refletiam a luz da manhã. Bandeiras tremulavam ao vento. Os carros de guerra ocupavam posição diante da linha persa. No centro, cercado por sua guarda real, estava Dário III. Pela terceira vez, Alexandre encontraria o homem que governava o maior império da terra. Mas, desta vez, apenas um deles deixaria aquele campo como senhor do Oriente. Antes de ordenar o avanço, Alexandre percorreu lentamente as fileiras de seu exército. Olhou para homens que marchavam ao seu lado havia anos. Muitos haviam deixado suas famílias na Macedônia. Outros tinham perdido amigos em batalhas anteriores. Todos sabiam que aquele combate decidiria muito mais do que uma campanha militar. Decidiria quem governaria o mundo conhecido. Poucos instantes depois, Alexandre colocou o capacete, montou o bucéfalo, empunhou sua lança e deu a ordem para avançar. A maior batalha de sua vida estava prestes a começar. O sol começava a iluminar a planície de Gaugamela. De um lado, o maior exército que Alexandre já havia enfrentado. Do outro, um rei de apenas 25 anos que carregava sobre os ombros o futuro de toda a campanha. Durante alguns instantes, nenhum dos dois exércitos se moveu. Ambos observavam atentamente o inimigo. Alexandre conhecia o plano de Dário. A enorme planície havia sido preparada para favorecer a cavalaria persa e os carros de guerra com lâminas. Se avançasse de forma direta, seria exatamente o tipo de batalha que o grande rei desejava. Por isso, tomou uma decisão inesperada. Em vez de marchar em linha reta contra o centro persa, ordenou que seu exército avançasse lentamente para a direita. À primeira vista, aquele movimento parecia estranho, mas possuía um objetivo muito claro: obrigar Dário a deslocar parte de suas tropas para acompanhar os macedônios. Se os persas permanecessem imóveis,
Alexandre poderia contornar a linha inimiga e atacar por um ângulo desfavorável. Dário percebeu o risco. Imediatamente ordenou que sua cavalaria acompanhasse o deslocamento macedônio. Pouco a pouco, a gigantesca linha persa começou a se mover. Era exatamente o que Alexandre esperava. Ao tentar impedir que fosse flanqueado, Dário começou a esticar sua própria formação. Pequenos espaços surgiram entre algumas unidades. No centro, a tensão aumentava a cada minuto. Temendo perder a iniciativa, Dário decidiu lançar sua primeira grande arma. Os carros de guerra. Os cavalos aceleraram. As rodas começaram a girar. As lâminas presas aos eixos refletiam a luz do sol enquanto avançavam em direção à falange macedônica. Era uma visão aterrorizante. Mas Alexandre já havia preparado seus homens para aquele momento. Segundo Arriano, a infantaria recebeu ordens específicas antes da batalha. Quando os carros se aproximassem, os soldados deveriam abrir corredores entre as fileiras. Em vez de encontrar uma muralha compacta de lanças, muitos carros atravessaram espaços vazios. Alguns foram atingidos por dardos antes mesmo de alcançar as linhas macedônicas. Outros perderam o controle ao encontrar terreno irregular ou cavalos feridos. A arma em que Dário tanto confiava não produziu o efeito esperado. Foi então que Alexandre enxergou sua oportunidade. O deslocamento persa havia criado uma pequena abertura próxima ao centro da formação. Era estreita. Duraria apenas alguns instantes. Mas bastava. Sem hesitar, Alexandre reuniu a cavalaria dos companheiros. Formou a tradicional cunha macedônica e lançou uma carga diretamente contra aquela brecha. O impacto foi devastador. Enquanto a falange mantinha o restante do exército persa ocupado, Alexandre atravessava a abertura com velocidade impressionante. Seu objetivo não era destruir toda a linha inimiga, era atingir um único homem, Dário III. Ao perceber a aproximação da cavalaria macedônica, o grande rei viu a situação fugir rapidamente de seu controle. Os relatos antigos descrevem momentos de enorme confusão ao redor da carruagem real. Guardas tentavam conter o avanço macedônio. Oficiais transmitiam ordens em diferentes direções. A poeira levantada por milhares de homens dificultava a visão. Quando Alexandre se aproximou perigosamente do centro persa, Dário tomou a mesma decisão que havia tomado no início. Abandonou o campo de batalha. É importante observar que alguns historiadores modernos lembram que, para um comandante da antiguidade, preservar a própria vida também significava manter a possibilidade de reorganizar o exército e continuar a guerra. Ainda assim, na cultura militar da época, ver o rei deixar o campo provocava um enorme impacto psicológico. Foi exatamente o que aconteceu. A notícia espalhou-se rapidamente pelas fileiras persas. O centro começou a ceder. Unidades inteiras iniciaram a retirada. Mas, naquele momento, a batalha ainda não estava vencida. Na ala esquerda macedônica, comandada por Parmênio, a situação era extremamente perigosa. A cavalaria persa pressionava com força. Em alguns setores, os macedônios corriam sério risco de serem cercados. Enquanto perseguia Dário, Alexandre recebeu mensageiros pedindo ajuda imediata. Era uma decisão difícil. Se continuasse perseguindo o grande rei, talvez pudesse capturá-lo e encerrar definitivamente a guerra naquele dia. Mas isso significaria abandonar parte de seu próprio exército. Alexandre escolheu retornar. Conduziu sua cavalaria de volta ao campo principal e reforçou a posição de Parmênio. Após novos combates, a resistência persa começou a desmoronar por completo. A retirada transformou-se em fuga. A maior batalha da campanha havia terminado. As consequências foram imensas. Com Gaugamela vencida, Alexandre conquistava muito mais do que uma vitória militar.
O caminho para as grandes capitais do Império Persa estava aberto. Pouco depois, entrou em Babilônia sem enfrentar resistência. A cidade, uma das mais antigas e importantes do mundo, recebeu Alexandre com cerimônias e homenagens. Em seguida, conquistou Susa, onde encontrou um dos maiores tesouros da antiguidade. Depois marchou para Persépolis, capital cerimonial do Império Aquemênida. Ali estavam os palácios construídos por reis como Dário I e Xerxes. Era o coração simbólico do poder persa. Algum tempo depois, parte do complexo seria destruída por um grande incêndio. As fontes antigas apresentam explicações diferentes para esse episódio. Segundo algumas, Alexandre ordenou o incêndio como vingança pela destruição de Atenas durante as guerras médicas. Outras afirmam que tudo aconteceu durante uma celebração marcada pelo consumo de vinho. Historiadores modernos ainda discutem qual dessas interpretações se aproxima mais da realidade. Independentemente da causa, o incêndio de Persépolis tornou-se um dos acontecimentos mais simbólicos da queda do Império Persa. Mas, apesar de tudo isso, a guerra ainda não havia terminado. Dário III continuava vivo. Enquanto houvesse um grande rei, ainda existia um Império Persa. Alexandre sabia disso e iniciaria a perseguição mais longa de toda a sua vida. Uma jornada que o levaria às montanhas da Ásia Central, aos desertos do atual Afeganistão, mais tarde, até as margens do rio Indo. Era o início da fase mais difícil de sua campanha. Porque conquistar um império era uma coisa, governá-lo seria um desafio completamente diferente. A vitória em Gaugamela marcou o fim do Império Persa como a grande potência dominante do Oriente. Mas ela não encerrou a guerra. Quando Alexandre entrou em Babilônia, não encontrou uma cidade devastada. Encontrou uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Seus imensos muros, templos monumentais, jardins e canais impressionavam viajantes havia séculos. Ali, Alexandre fez algo que se repetiria diversas vezes durante sua campanha. Em vez de destruir a cidade, procurou preservá-la. Manteve parte da administração local. Respeitou templos e tradições religiosas. Ofereceu sacrifícios ao deus Marduk e buscou apresentar-se não como um conquistador estrangeiro, mas como o novo governante legítimo daquela região. Era uma decisão inteligente. Um império não podia ser mantido apenas pela força das armas. Era preciso conquistar também a confiança das populações submetidas. Pouco tempo depois, Alexandre entrou em Susa. A cidade abrigava um dos maiores tesouros do mundo antigo. Segundo os relatos preservados por Arriano e Diodoro Sículo, enormes quantidades de ouro, prata e objetos preciosos passaram para o controle macedônio. Os recursos acumulados pelos reis persas durante gerações agora financiariam a continuidade da campanha. Mas ainda havia um símbolo que Alexandre desejava conquistar: Persépolis. Mais do que uma capital, Persépolis representava o coração cerimonial do Império Aquemênida. Ali, reis persas recebiam delegações vindas de diferentes povos. Escadarias monumentais exibiam relevos mostrando representantes de dezenas de nações trazendo tributos ao grande rei. Era a materialização do poder persa. Quando Alexandre entrou na cidade, sabia que estava diante de um dos maiores símbolos do império que havia derrotado. Algum tempo depois, ocorreu um dos episódios mais debatidos de toda a sua trajetória: o incêndio de Persépolis. As fontes antigas apresentam versões diferentes. Segundo Plutarco e Diodoro Sículo, durante um banquete marcado pelo consumo de vinho, uma cortesã ateniense chamada Thaís teria sugerido incendiar o palácio como vingança pela destruição de Atenas ordenada por Xerxes, mais de um século antes. Outros autores consideram que o incêndio pode ter sido uma decisão política cuidadosamente calculada. Ao destruir o principal símbolo do poder aquemênida,
Alexandre enviaria uma mensagem clara. A antiga dinastia havia chegado ao fim. Não existe consenso entre os historiadores modernos. Alguns acreditam que fatores políticos e simbólicos pesaram mais do que qualquer impulso momentâneo. Outros admitem que diferentes elementos podem ter contribuído para a decisão. Independentemente da causa, o incêndio tornou-se um dos acontecimentos mais marcantes da queda do Império Persa. Mas, enquanto Alexandre ocupava antigas capitais, Dário III continuava fugindo para o leste. Ainda era oficialmente o grande rei. Enquanto permanecesse vivo, sempre existiria a possibilidade de reorganizar a resistência persa. A perseguição continuou durante meses. Alexandre atravessou desertos, planícies e montanhas tentando alcançar seu antigo adversário. Mas, antes que isso acontecesse, outro acontecimento mudaria completamente a história. Um grupo de nobres persas, liderado pelo sátrapa Besso, concluiu que Dário já não era capaz de salvar o império. Decidiram agir por conta própria. Segundo Arriano, quando Alexandre finalmente alcançou a comitiva persa, encontrou uma cena inesperada. Dário III havia sido abandonado, ferido mortalmente dentro de sua carruagem. As fontes antigas relatam que Alexandre aproximou-se do antigo inimigo enquanto ele ainda respirava. Não sabemos exatamente quais palavras foram trocadas. Alguns autores registram que Dário agradeceu pelo tratamento respeitoso dado à sua família. Outros apresentam versões diferentes. É impossível confirmar esses detalhes. O que sabemos é que Alexandre ordenou que o corpo do grande rei recebesse honras fúnebres dignas de um soberano persa. Foi um gesto carregado de significado. O homem que derrotara Dário também fez questão de prestar-lhe respeito na morte. A partir daquele momento, Alexandre podia afirmar algo que poucos imaginavam possível anos antes. O Império Persa estava oficialmente sob seu domínio. Mas foi justamente então que surgiu um novo problema. Conquistar era relativamente simples. Governar era outra história. O território agora se estendia por milhares de quilômetros. Reunia dezenas de povos, centenas de idiomas, religiões diferentes, costumes completamente distintos. Alexandre começou a adotar elementos da cultura persa. Passou a utilizar vestimentas orientais em determinadas cerimônias. Manteve nobres persas em cargos administrativos. Incentivou casamentos entre macedônios e mulheres da nobreza local. Seu objetivo era criar uma nova elite capaz de unir Oriente e Ocidente sob um mesmo governo. Nem todos aprovaram essa ideia. Muitos oficiais macedônios acreditavam que Alexandre estava se afastando das tradições de seu próprio povo. A convivência entre vencedores e vencidos tornava-se cada vez mais difícil. Enquanto isso, Alexandre olhava novamente para o horizonte. Para quase qualquer outro governante, aquele seria o momento ideal para encerrar a campanha. Ele já controlava o maior império de sua época. Seu nome era conhecido em todo o mundo antigo. Sua riqueza era imensa. Mas Alexandre ainda não estava satisfeito. Muito além das fronteiras orientais, existiam terras praticamente desconhecidas pelos gregos. Regiões sobre as quais circulavam histórias de rios gigantescos, montanhas intransponíveis e exércitos que utilizavam animais nunca vistos nos campos de batalha do Ocidente. Alexandre decidiu continuar. Seu próximo destino seria a Ásia Central. Depois, a Índia. Uma decisão que colocaria à prova não apenas sua capacidade militar, mas também os limites físicos e emocionais dos homens que marchavam ao seu lado havia quase uma década. Com a morte de Dário III, muitos acreditavam que a campanha finalmente havia terminado. Afinal, Alexandre agora controlava o maior império do mundo. Da Grécia às montanhas da Ásia Central, milhares de quilômetros estavam sob sua autoridade. Qualquer outro governante provavelmente teria retornado para casa.
Mas Alexandre não pensava como qualquer outro governante. Desde jovem, ouvirá histórias sobre as terras localizadas além das fronteiras orientais do antigo Império Persa. Para os gregos, aquela região era envolta em mistério. Falava-se de grandes rios, florestas densas, povos desconhecidos e riquezas inimagináveis. Havia também um motivo político. Enquanto existissem governantes independentes próximos às fronteiras orientais, sempre haveria o risco de novas ameaças ao império recém-conquistado. Alexandre decidiu seguir adiante, mas a campanha que se iniciou na Ásia Central foi completamente diferente das anteriores. Já não havia grandes capitais esperando para serem conquistadas, nem exércitos organizados como os de Dário III. Agora o inimigo utilizava outro tipo de estratégia. Tribos locais evitavam confrontos diretos, atacavam rapidamente, desapareciam entre montanhas e vales, obrigavam os macedônios a marchar por regiões extremamente difíceis. As distâncias aumentavam, o clima mudava constantemente, o desgaste tornava-se cada vez maior. Mesmo assim, Alexandre continuava avançando. Durante essa fase, fundou novas cidades, reorganizou administrações locais e consolidou seu domínio sobre territórios que hoje fazem parte do Afeganistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Foi também nesse período que se casou com Roxana, filha de um importante nobre da Báctria. O casamento possuía um significado político evidente. Ao unir-se à aristocracia local, Alexandre buscava fortalecer a integração entre macedônios e povos orientais. Depois de anos de campanha, finalmente chegou ao rio Indo. Mais uma vez, estava entrando em um mundo praticamente desconhecido para os gregos. Diversos governantes locais aceitaram negociar. Outros preferiram resistir. Entre eles estava um rei chamado Poro, governante de um reino localizado às margens do rio Hidáspes, atualmente conhecido como Rio Felum, no Paquistão. Poro possuía um exército experiente, mas havia algo que chamava imediatamente a atenção dos macedônios: elefantes de guerra. Para muitos soldados de Alexandre, aquela era a primeira vez que viam aqueles enormes animais sendo preparados para um combate. Os elefantes ocupavam posição à frente da infantaria. Sua função era quebrar formações inimigas, espalhar pânico entre os cavalos e abrir caminho para o restante do exército. Era uma ameaça que Alexandre jamais havia enfrentado. Mais uma vez, porém, ele decidiu transformar a dificuldade em oportunidade. Entre os dois exércitos corria o largo rio Hidáspes. As fortes chuvas tornavam a correnteza ainda mais perigosa. Poro acreditava que seria impossível atravessá-lo sem ser percebido. Por isso, mantinha suas tropas acompanhando cada movimento do outro lado da margem. Alexandre então iniciou uma série de manobras de engano. Durante vários dias, ordenou deslocamentos constantes ao longo do rio. Às vezes parecia preparar uma travessia. Em seguida voltava ao acampamento. Depois repetia o movimento em outro ponto. Os soldados de Poro passaram a observar essas ações diariamente. Pouco a pouco, começaram a acreditar que tudo fazia parte de uma rotina para confundi-los. Era exatamente isso que Alexandre desejava. Numa noite marcada por chuva intensa e trovões, escolheu um ponto distante do acampamento principal. Ali, protegido pela escuridão e pelo barulho da tempestade, iniciou a travessia. Parte do exército utilizou embarcações desmontadas e reconstruídas especialmente para a campanha. Outros atravessaram utilizando peles infladas e balsas improvisadas. Quando o amanhecer chegou, Alexandre já estava na margem oposta. Poro percebeu tarde demais. A batalha começou rapidamente. A cavalaria macedônica entrou em ação primeiro. Enquanto isso, a infantaria avançava para consolidar a posição conquistada. Então surgiram os elefantes. Os enormes animais avançaram contra as linhas macedônicas. Alguns cavalos se assustaram. Diversos soldados foram lançados ao chão. As longas presas e o peso dos animais provocavam enorme destruição onde conseguiam penetrar. Mas, novamente, a disciplina fez diferença. Os macedônios evitaram concentrar todos os ataques em um único ponto. Arqueiros, lanceiros e infantaria passaram a atingir os elefantes repetidamente. Feridos e desorientados, alguns animais começaram a recuar. Outros perderam completamente o controle. Em meio à confusão, acabaram atropelando as próprias tropas indianas. Pouco a pouco, a vantagem inicial desapareceu.
Após horas de combate, o exército de Poro começou a ceder. Ferido, o rei indiano acabou capturado. Foi então que aconteceu um dos episódios mais conhecidos da campanha. Segundo Arriano, Alexandre perguntou a Poro como gostaria de ser tratado. A resposta tornou-se famosa: como um rei. Alexandre então perguntou se desejava mais alguma coisa. Poro respondeu: tudo está contido nessa resposta. Não sabemos se o diálogo ocorreu exatamente dessa maneira. Como diversos episódios da antiguidade, ele chegou até nós por meio de autores que escreveram muitos anos depois dos acontecimentos. Mas as fontes concordam em um aspecto importante. Alexandre ficou impressionado com a coragem demonstrada por Poro. Em vez de executá-lo ou substituí-lo, manteve como governante local, ampliando inclusive seus domínios. Era mais um exemplo de uma política que Alexandre utilizaria diversas vezes. Sempre que possível, preferia transformar antigos adversários em aliados. A vitória em Hidáspes representou mais uma demonstração de sua capacidade militar. Mas, desta vez, o maior desafio não estava diante dele. Estava atrás, no próprio exército. Depois de quase 8 anos de campanhas contínuas, milhares de quilômetros percorridos, incontáveis batalhas, os soldados começavam a demonstrar sinais claros de esgotamento. Muitos não viam suas famílias desde a partida da Macedônia. Outros já não acreditavam que existisse um fim para aquela jornada. Quando Alexandre anunciou sua intenção de continuar avançando ainda mais para o leste, em direção ao rio Ganges, encontrou pela primeira vez algo que jamais havia enfrentado: a recusa de seus próprios homens. Era o início do momento mais difícil de toda a sua carreira, porque nenhum conquistador pode marchar sozinho. A vitória sobre Poro representou mais uma conquista extraordinária. Mais uma vez, Alexandre havia enfrentado um inimigo desconhecido. Mais uma vez, encontrar uma solução. Mas havia algo diferente. Pela primeira vez, a maior resistência não vinha do outro lado do campo de batalha. Ela surgia dentro do próprio acampamento macedônio. Já haviam se passado quase 8 anos desde que Alexandre atravessara o Helesponto. Durante esse período, seus soldados percorreram dezenas de milhares de quilômetros, atravessaram desertos escaldantes, escalaram montanhas cobertas de neve, lutaram em rios, planícies, fortalezas e cidades muradas. Muitos companheiros morreram pelo caminho. Outros carregavam cicatrizes permanentes. Quase todos estavam fisicamente e emocionalmente esgotados. Ainda assim, Alexandre queria continuar. À sua frente estava o rio Ganges. As informações trazidas por viajantes e governantes locais falavam de reinos ainda maiores, de exércitos numerosos, de centenas, talvez milhares, de elefantes de guerra. Para Alexandre, aquilo não era um motivo para parar. Era mais um desafio. Mas, para seus homens, significava apenas mais anos de guerra. Segundo Arriano, quando Alexandre anunciou sua intenção de seguir para o leste, o silêncio tomou conta do exército. Nenhum soldado respondeu. Ninguém comemorou. Ninguém gritou seu nome. Era um silêncio carregado de cansaço. Pouco depois, oficiais começaram a expressar aquilo que toda a tropa sentia. Entre eles destacou-se Coeno, um dos comandantes mais respeitados. Segundo as fontes antigas, Coeno falou em nome dos soldados. Lembrou que muitos já haviam envelhecido durante a campanha, que outros desejavam rever suas famílias, que o exército precisava descansar. Não era uma demonstração de covardia. Era o reconhecimento dos próprios limites. As palavras atingiram Alexandre profundamente. Durante anos, aqueles homens o haviam seguido em praticamente todas as decisões. Agora, pela primeira vez, recusavam-se a continuar. As fontes relatam que Alexandre permaneceu vários dias isolado em sua tenda. Talvez esperasse que os soldados mudassem de ideia. Talvez buscasse uma solução. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquele período, mas sabemos qual foi sua decisão.
Alexandre aceitou retornar. Foi uma das escolhas mais difíceis de toda a sua vida. Para marcar simbolicamente o ponto mais distante alcançado por sua campanha, ordenou a construção de grandes altares de pedra às margens do rio Ífase. Era como se dissesse às gerações futuras: foi até aqui que chegamos. O retorno, porém, seria tudo menos tranquilo. Em vez de seguir pelo mesmo caminho, Alexandre decidiu explorar novas rotas. Parte do exército desceu o rio indo em embarcações construídas especialmente para a expedição. Outra parte marchou por terra. Foi uma viagem marcada por novos combates, doenças e dificuldades logísticas. Ao chegar ao Oceano Índico, Alexandre realizou sacrifícios aos deuses em agradecimento pela jornada. Mas o trecho mais dramático ainda estava por vir. Na tentativa de retornar à Pérsia, escolheu atravessar o deserto da Gedrósia, região que hoje corresponde a partes do sul do Irã e do Paquistão. Até hoje, historiadores discutem por que Alexandre tomou essa decisão. Alguns acreditam que desejava superar o feito de antigos governantes que haviam fracassado naquela travessia. Outros sugerem razões estratégicas ou logísticas. Independentemente da motivação, a escolha teve consequências devastadoras. O calor era extremo. A água era escassa. Tempestades de areia dificultavam a marcha. Animais morriam pelo caminho. Carros de suprimentos eram abandonados. As fontes antigas descrevem cenas de enorme sofrimento. Muitos soldados não resistiram. Outros morreram de sede antes mesmo de encontrar qualquer fonte de água. Um episódio tornou-se especialmente conhecido. Segundo Arriano, alguns soldados conseguiram reunir uma pequena quantidade de água em um capacete e a ofereceram a Alexandre. Qualquer outro comandante provavelmente teria bebido, mas Alexandre recusou. Derramou toda a água sobre a areia diante de seus homens. Seu gesto tinha um significado claro. Se não havia água suficiente para todos, também não haveria privilégios para o rei. Os relatos afirmam que aquela atitude elevou o moral do exército. Era um símbolo de que Alexandre continuava compartilhando os mesmos sacrifícios de seus soldados. Após enormes dificuldades, os sobreviventes finalmente deixaram o deserto. Anos depois do início da campanha, Alexandre voltou à Babilônia. Agora era senhor de um império que se estendia da Grécia até as fronteiras da Índia. Nenhum outro governante de sua época controlava um território tão vasto. Na Babilônia, começou imediatamente a planejar novas expedições. Pretendia reorganizar a administração do império, fortalecer a frota, expandir as rotas comerciais. Alguns autores antigos afirmam que estudava campanhas contra a Arábia. Outros sugerem projetos ainda mais ambiciosos. Mas esses planos jamais seriam realizados. No ano de 323 a.C., Alexandre adoeceu. As fontes antigas descrevem uma febre intensa que se agravou ao longo de vários dias. As causas permanecem desconhecidas. Ao longo do século surgiram inúmeras hipóteses: malária, febre tifoide, pneumonia, pancreatite, complicações decorrentes de antigos ferimentos, até mesmo envenenamento. Nenhuma dessas teorias foi comprovada de forma definitiva. Sem registros médicos suficientes, os historiadores modernos reconhecem que não é possível determinar com certeza o que causou sua morte. Segundo os relatos preservados por Arriano e Plutarco, Alexandre perdeu gradualmente a capacidade de falar. Mesmo debilitado, continuava consciente e recebia seus soldados, que passavam diante de seu leito para uma última despedida. Era o fim de uma jornada iniciada mais de uma década antes. Alexandre morreu com apenas 32 anos. Não deixou um sucessor adulto capaz de assumir imediatamente o controle do império. Logo após sua morte, iniciou-se uma longa disputa entre seus generais,
conhecidos pela história como Diádocos. O império foi dividido. Reinos independentes surgiram. Durante anos, antigos companheiros de campanha lutaram entre si pelo legado de Alexandre. Mas, curiosamente, sua maior conquista não desapareceu. Mesmo com o fim da unidade política, a cultura grega espalhou-se por uma imensa região. Cidades fundadas por Alexandre continuaram prosperando. O comércio aproximou povos diferentes. A língua grega tornou-se um importante meio de comunicação internacional. Ideias, conhecimentos e tradições passaram a circular entre o Mediterrâneo, o Egito, a Mesopotâmia e partes da Ásia. Os historiadores chamam esse período de Era Helenística. Foi uma época em que elementos da cultura grega se misturaram às tradições do Oriente, produzindo transformações que influenciariam o mundo durante séculos. Talvez esse tenha sido o maior legado de Alexandre. Ele não apenas conquistou territórios, criou pontes entre civilizações, mudou rotas comerciais, favoreceu a circulação de conhecimentos e alterou profundamente o curso da história. Mais de 2000 anos depois, seu nome continua sendo lembrado, não porque viveu muito, mas porque, em apenas 13 anos de campanhas, realizou feitos que poucos julgavam possíveis. Conclusão: a história de Alexandre, o Grande, continua fascinando estudiosos porque reúne estratégia militar, ambição, política, cultura e liderança em uma única trajetória. Alguns o consideram um gênio militar incomparável. Outros apontam o enorme custo humano de suas campanhas e questionam até que ponto sua busca por conquistas justificava tantos anos de guerra. As fontes antigas também nem sempre concordam entre si. Muitos episódios chegaram até nós por meio de autores que escreveram séculos depois dos acontecimentos, preservando tanto fatos históricos quanto tradições que ajudaram a construir a imagem quase lendária de Alexandre. Ainda assim, existe um consenso entre os historiadores. Pouquíssimos indivíduos exerceram uma influência tão profunda sobre o mundo antigo. Seu império não permaneceu unido, mas as transformações provocadas por sua campanha atravessaram gerações. E talvez seja justamente essa razão pela qual Alexandre continua despertando tanto interesse, não apenas pelo que conquistou, mas pelo mundo que ajudou a criar.